Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Bem-vindos à 8ª Conferência da ANACOM. Em nome do Conselho de Administração da ANACOM, eu gostaria de agradecer a todos o terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje e, sobretudo, gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos nossos oradores convidados, especialmente aqueles que vieram de longe, que vieram da Bélgica e do Luxemburgo. Muito obrigada a todos. Queria, antes de mais, explicar-vos o tema da nossa conferência deste ano. Este ano escolhemos como tema a regulação no novo ecossistema digital. E a razão pela qual nós pretendemos abordar este tema é porque queremos olhar para os desafios da regulação do setor das comunicações eletrónicas no futuro. Este é certamente um tema incontornável. Após a publicação pela Comissão Europeia, no passado mês de maio, como todos sabem, da Estratégia para a Construção do Mercado Digital Único na Europa, o famoso DSM. Esta estratégia apresenta 16 iniciativas que deverão ser implementadas até ao final de 2016 e uma das quais é a revisão do quadro regulamentar para as comunicações eletrónicas, que irá, sem dúvida, determinar a regulação do setor a partir de 2020. O Digital Single Market é, por isso, o tema da intervenção do nosso orador convidado, Mário Campo Largo, da Comissão Europeia, diretor da divisão Net Futures da DG Connect, a quem pedimos para estar aqui hoje conosco, para termos a oportunidade de conhecer com mais detalhe alguns dos aspectos fundamentais da estratégia da Comissão, bem como, claro, o seu impacto no setor das comunicações eletrónicas. Não tínhamos dúvida de que o exercício que agora se inicia de revisão do quadro regulatório é de uma enorme complexidade. Estamos em 2015 a iniciar uma reflexão sobre quais deverão ser as necessidades de intervenção regulatória num setor em acelerada mudança, em que a inovação tecnológica que se antecipa irá revolucionar as vidas dos cidadãos, dos Estados e das empresas na Europa. Quando esta revisão estiver terminada e a legislação finalmente aprovada, será que ainda estará atualizada face à evolução do setor em 2020? Para discutirmos os desafios de regulação no futuro, iremos ter um primeiro painel para o qual convidamos Jacques Aymond, presidente do regulador belga BIPT, Stefan Orning, professor da Universidade Nova, especialista na área de telecomunicações, e Paulo Veríssimo, professor da Universidade de Luxemburgo, especialista da área de cibersegurança. A moderação do debate será feita por João Confraria, administrador da ANACOM. A Comissão iniciou o processo de revisão do quadro regulamentar com um pedido ao BEREC, que, como sabem, é o órgão que reúne os reguladores europeus para as comunicações eletrónicas, o qual é presidido em 2015 pela ANACOM. E o que foi pedido ao BEREC pela Comissão no passado mês de julho foi que emitisse uma opinião sobre a revisão do quadro regulamentar e, simultaneamente, um pedido de avaliação do sucesso da implementação da atual Diretiva Quadro para as comunicações eletrónicas. A isto chama-se um refit exercise e, portanto, consiste em ir aos vários Estados-membros que façam uma avaliação daquilo que foi o sucesso das medidas implementadas. O BEREC deverá, por isso, responder à Comissão até ao final deste ano, apresentando a sua visão sobre os desafios regulatórios que a revisão deverá ter em conta. Em setembro foi lançada uma consulta pública pela Comissão ao mercado que pretende auscultar igualmente os diversos stakeholders relativamente à revisão do quadro regulamentar. Nesse sentido, reunimos num segundo painel desta conferência os CEOs dos 3 principais operadores de comunicações eletrónicas em Portugal e iremos ter Paulo Neves, da MEO, Miguel Almeida, da NOS e Mário Vaz, da Vodafone. E, para além disso, para conhecermos a outra visão do mercado,
teremos o João Couto, da Microsoft, diretor-geral da Microsoft. Neste painel, que será moderado pelos jornalistas Nicolau Santos e Pedro Guerreiro, iremos ter a oportunidade de ouvir os líderes destas empresas apresentarem a sua visão sobre os modelos de negócio no futuro. No mundo dominado pela convergência fixo-móvel, onde o 5G será uma realidade e impulsionará o rápido desenvolvimento da internet das coisas e do machine to machine. E onde os operadores de telecomunicações terão que se reposicionar por forma a conseguirem apropriar-se de parte do valor gerado por estas inovações que são desenvolvidas em cima das suas redes. Esperamos ouvir as suas opiniões sobre alguns dos temas mais relevantes da consulta pública para a revisão do quadro regulamentar. E no final desta tarde, estou certa que teremos a oportunidade de recolher valiosos inputs que certamente contribuirão para a reflexão que fazemos neste momento internamente na ANACOM e também para as discussões e para as tomadas de posições que teremos que ter ao nível do BEREC em relação à revisão do quadro regulamentar. Mas eu gostaria de fazer mais alguma reflexão convosco. Para além de vos apresentar aquilo que foi a motivação para a organização do programa de hoje, gostaria de apresentar-vos algumas reflexões que vão estar na base de muitas das discussões que teremos hoje. Não tenhamos dúvida que este é um momento crucial na evolução do setor das comunicações eletrónicas. Os limites que tradicionalmente definiam a sua área de atuação foram-se esbatendo em resultado da convergência dos modelos de IT, telecomunicações, media e entertainment, que originaram novos modelos de negócio. Hoje, mais do que um setor, temos de facto um novo ecossistema digital. E é neste novo contexto que temos que definir qual o âmbito e os objetivos do quadro regulamentar para o futuro. Atualmente, a regulação incide sobre as redes e serviços de comunicações eletrónicas e não contempla os serviços de comunicação, como voz e mensagens, oferecidas pelos chamados over-the-top. Serviços como Skype e o WhatsApp, que são hoje tão comuns e utilizados por todos, porque estes não se integram, de facto, na atual definição de serviços de comunicações eletrónicas. Assim, estes serviços não estão sujeitos às mesmas obrigações regulatórias que os operadores tradicionais. Contudo, a nova recomendação sobre os mercados relevantes considera que os reguladores devem ter em conta, nas suas análises de mercado, os serviços prestados pelos OTT que concorrem com os serviços de voz e mensagem dos operadores tradicionais. A dificuldade que se coloca neste caso é como é que os reguladores podem obter junto dos OTTs a informação de que necessitam para as suas análises de mercado, nomeadamente os dados estatísticos, já que os OTTs não estão sujeitos à regulação. Daqui surge a necessidade de se atualizar a definição de serviços de comunicações eletrónicas. Sendo assim, como é que esses serviços de comunicação deverão ser definidos? E como é que o quadro regulamentar deve evoluir por forma a criar um level playing field, isto é, serviços que têm a mesma funcionalidade e concorrem entre eles devem estar sujeitos ao mesmo tratamento regulatório? Como é que nós vamos conseguir criar um level playing field para todos os players neste mercado? Deveremos aligeirar a regulação sobre os serviços de comunicações eletrónicas ou, pelo contrário, devemos alargar o âmbito da atual regulação por forma a incluir os novos players? O sucesso do Digital Single Market exige que todos os cidadãos europeus tenham acesso a banda larga rápida. Isso implica uma mudança de patamar na qualidade, velocidade e disponibilidade de infraestruturas de banda larga, só possível com redes de nova geração, nomeadamente redes de fibra óptica. A cobertura de redes de nova geração na Europa está a decorrer, mas a um ritmo lento, especialmente em países onde não existe a concorrência de redes de cabo. De acordo com o Digital Agenda Scorecard 2015, a cobertura de redes de nova geração aumentou de 63% para 68% no ano passado. Mas é um ritmo ainda demasiado lento e, sobretudo, se pensarmos em termos de penetração da banda larga super rápida,
em que os valores são extremamente baixos. E, para além disso, os cenários são muito diferentes quando olhamos para a realidade dos diferentes Estados-membros. A preocupação é maior nas áreas remotas e com baixa densidade populacional, principalmente nas zonas rurais, onde o investimento privado poderá não estar assegurado devido aos elevados custos de construção das redes e, sobretudo, ao baixo retorno desse investimento. A conectividade é, por isso, um problema central, sobretudo porque é absolutamente necessário evitar a fissura digital ou o chamado digital divide, em que parte da população fica excluída do acesso à banda larga rápida. Também não podemos esquecer que muitas PMEs e startups têm os seus modelos de negócio baseados no comércio eletrónico e, por isso, a conectividade é crucial para o desenvolvimento do tecido empresarial nas regiões mais afastadas dos centros urbanos. Neste contexto, qual o papel da regulação, no sentido de criar e promover um ambiente favorável ao investimento? Será que o atual modelo, baseado em análises de mercado e na identificação de um operador com poder de mercado significativo, a quem são impostas obrigações de acesso à rede, é adequado? Ou, pelo contrário, há o risco de os níveis de investimento serem subótimos, sobretudo em regiões com baixa densidade populacional e elevados custos de instalação de redes de nova geração. Deverão ser considerados modelos alternativos de regulação, nomeadamente criando incentivos para os operadores com o first mover, isto é, aqueles que investem em primeiro lugar nas zonas menos atrativas. Deverá a cobertura de redes de nova geração nas zonas rurais ser assegurada em larga medida através de ajudas de Estado? Nesse caso, como evitar desequilíbrios relativamente às regiões contíguas onde existem investimentos privados? Deverá ser equacionada a possibilidade de regulação simétrica no acesso às redes de fibra, como sugerem os nossos colegas nórdicos? Deverão ser encorajadas situações de co-investimento e de partilha de infraestruturas de rede? Neste momento, existe um número muito vasto de perguntas, mas ainda muito poucas respostas. Entre os reguladores europeus, parece haver um certo consenso acerca da necessidade de que o novo quadro regulamentar garanta maior flexibilidade e uma maior diferenciação nos instrumentos regulatórios, que permitam que cada regulador nacional possa intervir no mercado com as ferramentas mais adequadas. A enorme diversidade que existe na União Europeia em termos de níveis de maturidade do mercado, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento de redes de nova geração, exige que seja reconhecido que one size doesn't fit all. Embora a caixa de ferramentas regulatórias ao dispor das várias autoridades reguladoras deva ser comum, cada regulador deve ter a possibilidade de escolher aquelas que melhor servem as necessidades do seu mercado. O conjunto de questões a que temos que responder na revisão do quadro regulatório é vasto e complexo. Questões como: será que ainda se justificam as obrigações de serviço universal? Ou será que o que se impõe é a revisão do seu âmbito? Se muitos admitem que as listas telefónicas e que os postos públicos de telefone não fazem sentido na era digital, outros consideram que o acesso à banda larga deve fazer parte das obrigações do serviço universal, com vista a aumentar a inclusão digital. E, nesse caso, quais deverão ser os parâmetros a fixar como obrigações para o serviço universal? Qual deverá ser a velocidade que deve ser assegurada? E como deverá ser feito o seu financiamento? Através de fundos públicos ou através do atual modelo de financiamento, através de um fundo de compensação? Maior coordenação na gestão do espectro entre os vários países europeus é, de há muito, um dos objetivos da Comissão. Resta, no entanto, esclarecer quais os critérios que deverão ser harmonizados: a duração das licenças de espectro, as obrigações de cobertura, o timing da atribuição das licenças e da sua renovação, os modelos de leilão. Há muitas questões que ficam em cima da mesa.
Também no que se refere aos consumidores e aos utilizadores finais e as regras de proteção, levanta-se a questão das empresas que prestam serviços em mais do que um Estado-membro e que têm que cumprir obrigações diferentes consoante o mercado onde prestam os serviços. Daqui decorre a necessidade de se estabelecer uma harmonização máxima para os direitos dos consumidores em toda a União Europeia? E qual deverá ser o nível pelo qual se fará essa harmonização? Há muitas questões que se levantam quando pensamos em todos estes problemas e, como eu dizia há pouco, ainda não temos muitas respostas. Mas novas questões como standardização, numeração, roaming permanente, disponibilidade de espectro, são desafios que irão condicionar, por exemplo, o desenvolvimento da internet das coisas e o machine-to-machine. O acesso aos conteúdos é já hoje um bottleneck para os operadores de telecoms e no futuro a situação tenderá a agravar-se. Significará isto que os operadores irão entrar no negócio de produção de conteúdos? Fará sentido manter a regulação dos conteúdos separada da regulação dos operadores tradicionais, quando, no fundo, os pacotes de serviços que são oferecidos hoje incluem serviços de várias naturezas? Aos reguladores é pedido que façam o exercício da antecipação do futuro. Mas sabemos de antemão que dificilmente teremos uma opinião unânime entre os 28 Estados-membros na resposta a muitas destas questões. Contudo, há um ponto em que estamos todos de acordo. A promoção da concorrência é o motor do incentivo ao investimento e à inovação. Por isso, todas as reflexões devem ter este princípio como referência. O importante é que se tentem identificar as potenciais falhas de mercado que irão ocorrer no futuro e, a partir daí, se avalie a necessidade de regular, corregular ou desregular no âmbito deste novo ecossistema digital. Porque o mundo em 2020 será radicalmente diferente do que era em 2002 ou em 2009, quando o atual quadro regulamentar foi inicialmente definido e mais tarde revisto. Necessitamos de uma mudança profunda na abordagem regulatória que deverá procurar ser o mais eficiente, proporcional e menos intrusiva possível. Vamos então ouvir os nossos convidados e ver o que eles nos têm a dizer e se nos irão ajudar a encontrar respostas para algumas destas questões. Meus senhores, muito obrigada.